Eu gostaria de saber se podemos colocar em uma mesa mediúnica um médium com pouco estudo e que tem crise convulsiva. Isso é uma incorporação permitida pela espiritualidade? Essa questão ela está tratada no livro dos médiuns já. No livro dos médiuns existe a parte sobre a preocupação de nós não entregarmos a mediunidade para pessoas que, de certa maneira, possuem algum tipo de dificuldade na conexão mediúnica. Então, existem determinados indivíduos que eles possuem um acoplamento mediúnico mais complicado. Então, são pessoas que se debatem, que elas caem, que passam por uma série de dificuldades. E esses fenômenos, eles podem ter duas raízes. Ou é um indivíduo que possui uma estrutura cerebral com algum tipo de fragilidade que dificulta com que o fenômeno mediúnico se dê de maneira plena, ou seja, a pessoa tem uma organização cerebral com algumas áreas mais frágeis. E quando o processo mediúnico tenta se implantar, automaticamente ele não consegue dar vazão ao fenômeno mediúnico e ocorrem convulsões, a pessoa se debate. Então, são fenômenos ligados com o aspecto físico, que são tratados, se eu não me engano, no capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, você indo lá no capítulo 9, você vai encontrar algumas orientações que os espíritos apresentam para esse específico tipo de manifestação das faculdades mediúnicas, assim, imperfeitas. Uma segunda situação que existe não está no hardware, não está no cérebro, decorre de fenômenos ligados aos fenômenos obsessivos, propriamente dito. E esses, trabalhada a obsessão, trabalhado o acolhimento do indivíduo, trabalhada o atendimento da entidade que produz esse tipo de manifestação, esse médium é capaz de oferecer, depois de um certo período, manifestações plenamente satisfatórias. Então, para responder à sua pergunta, eu lhe diria: não é conveniente que isso seja feito. Não é conveniente pelo fato de que a pessoa está tendo uma manifestação muito violenta. E o que fazer? Sugestão, encaminhamento da pessoa para um atendimento espiritual, para um trabalho de socorro, de acolhimento, para que a mediunidade dela possa ser trabalhada. Mas eu quero aproveitar para responder também para o caso dessa pergunta ter sido feita em função de, na sua casa espírita, isso já estiver acontecendo e você está perguntando exatamente para saber o posicionamento para tomar com relação ao dirigente da instituição que você participa. Não use do conhecimento espírita para dividir a casa. Não use do conhecimento que você tem para promover um racha no seu grupo mediúnico. Se existe essa particularidade no grupo que você participa, não é confrontando o dirigente da sua reunião que você vai conseguir êxito que você quer. Ninguém constrói harmonia usando as armas da desarmonia. O mais adequado a fazer nessa circunstância é você sentar com o dirigente e maduramente conversar com ele sobre a possibilidade dessa pessoa ser atendida em outro lugar. Sem revanchismo, sem ódio, sem mágoa, sem confrontação, sem provocar a cisânia no grupo. Porque é muito importante que nós não esqueçamos que o trabalho que realizamos é um trabalho espiritual. E na expectativa de querer manter um aspecto doutrinário no grupo, a gente colide e destrói a casa. Então, a gente precisa corrigir? Precisa. Mas eu sugiro que você leia a questão 841 de O Livro dos Espíritos e se inspire nela para quando for conversar com o dirigente, se for o caso,
que mantém na sua instituição esse tipo de atividade. Fraternidade sempre. E a gente vai oferecer tudo de melhor de nós para fazer o melhor trabalho possível. Dissentir, nunca.